Atos capítulo 9, verso de número 3 em diante. Atos capítulo 9, a partir do verso de número 3. E eu sempre renovo, sabe, as minhas forças quando eu subo aqui, quando eu abro essa palavra, eu me sinto tão realizado, sabe, irmãos, tão feliz. E ontem eu estava orando sobre isso, pedindo a Deus uma palavra para ministrar ontem na igreja lá. Talvez a palavra que eu ministrei lá, eu ministro hoje à noite. Uma palavra um pouco diferente, uma palavra sobre fé, mas agora de manhã, o que eu tenho no meu coração é isso aqui que eu quero compartilhar com você. Eu primeiro vou ler Atos 9, a partir do verso de número 3, e depois eu libero aqui o tema da nossa mensagem dessa manhã. Diz assim, Atos 9, 3, e eu leio na Almeida Revista e Corrigida. E indo no caminho, eu queria que você grifasse isso, destacasse essa frase, depois eu vou voltar nela. E indo no caminho, só mais uma vez, vão comigo? E indo no caminho, pois eu explico isso melhor, que caminho é esse? Aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz no céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Que é isso? Resistir com obstinação, com dureza de coração. É duro você, Saulo, me resistir com o coração duro. Então ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Diga glória a Deus, igreja. Gente, que texto fantástico, tantas pérolas aqui. É o texto de conversão de Saulo, o grande apóstolo Paulo, aquele responsável pela maior parte do Novo Testamento. Um homem sem sombra de dúvidas, fora da curva, uma pessoa tremendamente usada por Deus e alinhada com o Espírito Santo. E que tem aqui nesse texto um encontro interessante, é que o texto que eu comecei lendo, no verso de número 3, eu pedi que você destacasse a seguinte frase: e indo no caminho. Então a ideia do texto é que, se você ler o contexto todo, o capítulo inteiro, é que Saulo aqui, ele ainda é um perturbado, né? Ele ainda é uma pessoa que persegue a igreja. Ele é um perseguidor ferrenho daqueles que ele chama de seita, daqueles que ele chama de os seguidores de Cristo. E ele entende, está fazendo a obra de Deus. Ele entende, perseguindo os cristãos, que ele está agradando o Senhor. Ele era fariseu, sabe, daqueles que, seguidor das regras do Antigo Testamento, e se sentia meio que um protetor da lei de Deus. Ele realmente achava estar fazendo um serviço para o Senhor. Então ele vai até os religiosos, ele pede autorização, ele pede cartas para que ele pudesse prender aqueles que ele encontrasse, esses baderneiros, agitadores, como a gente cantou agora há pouco, que Jesus Cristo era tido assim. Os apóstolos eram chamados e vistos por alguns religiosos como perturbadores. Ontem, fazendo a minha leitura da Bíblia, eu vi que Paulo, sendo julgado no livro de Atos, ele é tido como um perturbador, e até um doutor da lei olha para ele e diz assim: essa peste, está na Bíblia, chama o apóstolo Paulo, essa peste, esse perturbador, esse agitador, esse arruaceiro, porque onde estes homens chegavam, meu Deus do céu, eles viravam a cidade de ponta cabeça, a turma cria, passava a acreditar em Deus, se convertia. E ele está indo agora para Damasco, com cartas, autorizações, para prender os crentes. E a ideia, o plano na vida de Saulo é: vou prender os crentes, vou lançar na cadeia, vou acabar com essa raça. E de repente, nesse texto, ele tem um encontro com quem, gente? Jesus de Nazaré. E a vida desse homem muda.
como a minha um dia mudou, como a sua um dia mudou. Porque depois que a gente tem um encontro com Jesus, tudo é transformado, pessoal. Depois que Jesus aparece no nosso caminho, a nossa rota é alterada, completamente alterada. E normalmente a gente não faz planos para que isso aconteça, sabe? Eu particularmente não acordei um dia e disse assim, não sei o que eu vou fazer hoje. Já sei, vou virar crente. Não é uma coisa que normalmente a gente planeja. O texto bíblico diz que foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Ele me encontrou. É comum que a gente diga eu encontrei Jesus, mas quando a gente para examinar a escritura, a gente diz, cara, Ele me encontrou, Ele me achou, porque eu não faço a menor ideia, eu não mereço, nunca mereci, e provavelmente nem você. Mas Ele te abraçou, Ele tocou a sua vida, transformou a sua alma. Esse Deus é simplesmente fantástico. E aí ontem eu estava ouvindo um testemunho, internet. Um pastor chamado Maurício, ele já foi 2 vezes presidente da CBN em São Paulo, a Convenção Batista Nacional de São Paulo. E hoje ele é vice-presidente da convenção e também está ligado ao Ormiban. O Ormiban é o órgão dos ministros batistas nacionais. E no aniversário de 54 anos de existência da convenção, em Goiânia, na verdade em Anápolis, em Goiás, ele foi convidado para ministrar. Aí ele estava dando um testemunho, não foi bem uma palavra, e ele estava contando que ele chegou ainda novo, ele já é um senhor, mas ele chegou ainda novo, e ele estava ouvindo o pastor Enéas Tonini pregar. É um dos pioneiros da Igreja Batista Nacional e da convenção. Na verdade, ele e o pastor José Rego foram quem começaram essa obra, talvez o pastor Rosivaldo também de Araújo. E então ele contando que quando ele chegou ainda muito novo, muito jovem, ele começou a ouvir o pastor Enéas Tonini ministrar. E aí o pastor Enéas fez um apelo, só que foi um apelo diferente, não foi um apelo só para entregar a vida para Jesus, foi um apelo para aqueles que estavam ali, começando, ainda novos, entregassem a vida para o serviço a Deus. Para o serviço a Deus. E depois de ministrar, fez um apelo, alguns jovens vieram, e esse pastor Maurício, ele chegou também na frente e veio. E aí ele fez um apelo, todo mundo orou, ele aceitou a chamada, o desafio para servir a Deus, e na hora o pastor Enéas já entregou para eles um folheto, disse, olha, vocês aceitaram ser usados pelo Senhor e abraçarem a causa do chamado, então vocês têm que se preparar. Já colocou todo mundo para fazer o seminário, e todo mundo já se preparando para poder pregar. E aí ele soltou uma frase, pastor Maurício, e dessa frase surgiu a mensagem de hoje. Ele disse assim no testemunho dele: depois que eu participei daquele culto, e depois que eu vi aquela mensagem, aquela ministração do pastor Enéas Tonini, a minha rota mudou, a minha rota foi alterada. Isso entrou no meu coração. Sabe por quê? Porque eu pensei em como Deus alterou a minha rota. Por isso eu fiz questão de que você grifasse essa frase. E indo no caminho, há uma rota. Ele está indo perseguir crente. Ele tem um plano. Ele não planeja se converter. Ele não planeja encontrar Jesus. Ele planeja prender os crentes. Ele planeja colocar essa turma toda na cadeia. Quem sabe foi esse até o homem que consentiu na morte de Estevão, apedrejado, o primeiro mártir da Bíblia. É esse o homem que está indo, que está a caminho, como eu, como você. E de repente Jesus aparece para ele. O que acontece? A rota dele é completamente alterada, completamente mudada. Jesus era mestre em fazer isso com as pessoas. As pessoas normalmente, e eu digo normalmente para não fechar a caixa, porque quando eu olho para o texto eu percebo que nem todo mundo teve a rota alterada, mas Jesus era mestre em alterar a rota das pessoas.
Mas o jovem rico, por exemplo, passou por Jesus Cristo e Jesus abriu a oportunidade para ele de seguir uma rota nova e apontou uma rota diferente para ele. Diz: olha, vende tudo e me segue. Eu estou convidando você para você entrar no time, para você participar da equipe. E ele se retirou triste porque ele tinha muitas propriedades. Mas aqueles que abraçaram o convite de Jesus, meu irmão, eles tiveram a rota completamente alterada. E você sabe que eu acho tão fantástico nesse texto, e olhando para a Bíblia, principalmente o Novo Testamento e até o Antigo Testamento, num contexto geral, que todas as pessoas, em regra, que o Senhor alcança e muda a rota delas, escute isso, porque isso é importante. Jesus transforma estas pessoas em, eu não sei se essa expressão existe, senão eu estou criando agora, alteradores de rotas. E daqui surge a mensagem de hoje. Eu quero falar com vocês nessa manhã sobre o tema alteradores de rotas. Você teve um encontro com o Senhor? O Senhor mudou a sua vida, o Senhor transformou a sua rota, Ele apontou para você um novo caminho. Eu me lembro que eu tinha acabado de passar para direito, em Cuiabá, no Mato Grosso, e aí então, passou pela minha vida. Eu me lembro de alguns pastores, o Zé Orlando passou, eu lembro que eu com 15 anos de idade, ele me colocou na bateria. Pastor, você toca bateria? Não. Você precisa ver que culto que a gente fazia, era um negócio doido, cada um tocava uma música diferente, e eu estava ali, eu acho que ele queria me segurar na igreja, então eu 15, 16 anos, ficava ali, atrapalhando a turma, mas eu estava junto com a turma ali. E aí depois o pastor Zé Maria, hoje Identidade de Cristo lá em Cuiabá, passou pela minha vida, me convidou para o ministério, falou: vamos embora. Eu falei, eu não sabia onde eu estava entrando. Cheguei na minha mãe: eu vou para a igreja, eu vou morar na igreja. Ela falou assim, eu achava que ela ia ficar feliz. Eu já contei esse testemunho para algumas pessoas, porque eu via ela orando no banheiro do quarto dela, dizendo: Deus, muda o meu filho, Deus o William, Deus dá um jeito no William. E eu nunca fui problema, pelo menos na minha visão, eu sempre fui gente boa. Por que vocês estão rindo? Sabe aquele cara que assim, eu via minha mãe orando, e eu disse assim: cara, não sei, eu sou tão legal, não preciso dessa coisa toda. Mas ela orava, me entregando para Jesus, Só que o dia que eu disse assim para ela: mãe, agora eu vou morar na igreja, eu quero ser pastor, eu quero abraçar o ministério. Ela virou para mim e disse assim: se você for, você não conta mais comigo, eu te deserdo. Eu não sou mais sua mãe. E eu fiquei em crise, eu falei: mas eu não estou entendendo, a senhora não me entregou? Aí depois de um tempo que eu fui entender que ela me entregou, ela queria que eu melhorasse, mas ela queria que eu continuasse sendo dela. Você entendeu a diferença? Então Deus, tipo, eu te dou aqui, Senhor, porque está dando dor de cabeça, e conserta, e me devolve. Só que Deus pegou para ele, cara. Deus assim, pegou para ele, disse assim: toma aqui, eu te quero, e é a graça de Deus, e eu quero usar a sua vida. E eu gostei do negócio, e glória a Deus por isso. Mas ontem eu estava lembrando de alguns episódios da minha vida, de alteradores de rota que Deus usou. Irmãos, tem pessoas que passam pela vida da gente, e passam. Mas tem gente que quando passa na vida da gente, rapaz, a rota muda. Você entende o que eu estou falando? Teve um pastor batista nacional chamado Rony Tax, que Deus abençoe ele. Eu encontrei ele num bairro chamado CPA, lá em Cuiabá. Alguém conhece Cuiabá? Aí tem uma turma de valentes aí que conhece Cuiabá, né? Lá o bairro do CPA. Eu estava lá no CPA 4, ele no CPA 2. E aí ele decidiu, sentiu de Deus deu uma palavra para ele, que ele devia levar a Igreja Batista Nacional lá para os Estados Unidos. E ele foi, com fé e coragem, lá para New Jersey, bem do lado ali do estado de, acredito que é Pensilvânia. E um dia, eu tive a oportunidade de lá, renovar a documentação.
E ele me disse assim: eu queria que você ficasse aqui em casa comigo, pelo menos 10 dias. E eu estava numa fase muito difícil, um momento muito complicado. Eu confesso para vocês que eu estava perdido. Quando eu digo perdido, não é pecado. Eu digo perdido é sem uma direção. Numa fase em que eu, assim, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? E parece que, sabe, a Bíblia é um livro com tanta mensagem, tão grosso, mas parecia que nada era para mim. E esse cidadão me recebeu na casa dele, eu, a Camila, os meus filhos, e todo dia ele sentava comigo, todo dia na mesa, orando, me dando uma palavra, e claro, comendo, porque crente come, que é uma maravilha, e recebendo o investimento de Deus. Sabe, irmãos, depois que eu conheci esse cidadão, a rota da minha vida mudou. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus Cristo e a nossa rota muda, Ele faz de nós um alterador de rotas na vida de outras pessoas. Quem está comigo? Diga amém. Só para você entender como Jesus era mestre nisso, lá em João 4, eu vou ler só um pedacinho, e aí nós vamos para o texto principal. João 4, versículo 7, fala sobre a mulher samaritana. E o texto diz, João 4, 7, veio uma mulher de Samaria tirar água. Então grave isso. Toda essa história de um encontro que essa mulher vai ter com Cristo, um alterador de rotas na vida das pessoas, começa com ela tendo um planinho. Olha o plano dela. Ela sai com a vasilha nas costas, carregando um cântaro, e a ideia dela é, cara, é mais um dia, e eu vou lá no poço tirar água, e vou tirar água e vou voltar, e pronto, é o meu plano. Só que tudo muda, porque quem está esperando por essa mulher no poço? Jesus Cristo. E aí na hora que ela vai tirar água, Jesus, dá um pouquinho de água para mim, pronto, já fisgou ela já sai do salto. Nem que você tem coragem de falar comigo, eu sou samaritana, você é judeu, você não sabe que o nosso grupo não se dá, não sabe mais o que. Mulher, se você soubesse com quem você está falando, você quer pedir água para mim, eu te daria água viva. Engraçadinho, você não tem com que tirar, o poço é fundo, por acaso o senhor é maior do que Jacó? Que tadinha, você não sabe com quem você está falando, mas Jacó cavou o poço, querido, mas se eu te der essa água, a água da vida, você nunca mais vai ter sede. Eu estou interessado, porque todo dia vir tirar água daqui é uma luta, me dá dessa água para eu não precisar vir aqui. Você sabe que ela não entendeu ainda, mas Jesus já fisgou ela. Aí Jesus diz, beleza, você então agora tem interesse no produto que eu tenho para oferecer, água viva, vai lá, chama o teu marido, vem cá. Ela fica triste, é que eu não tenho marido. Disseste bem, você já teve 4, esse não é o teu marido. Eu vejo que o senhor é estranho, esquisito, um profeta. Que é isso? Como é que o senhor sabe da minha vida? Não tinha Facebook, Instagram, WhatsApp. Quem te contou esse negócio? Mulher, e aí o próprio Jesus abre completamente, porque ela diz assim, Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta, e há uma briga aí, onde é que a gente deve adorar? Vocês judeus dizem que em Jerusalém, vocês dizem, e nós adoramos nesse monte. Aí Jesus, olha, nem lá nem cá, vem a hora, já chegou, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém ou não amém, irmãos? Assim, aí eu sei que quando Cristo vier, Ele vai nos explicar todas essas coisas, e olha, numa raríssima abordagem, Jesus diz, eu sou esse que fala contigo. A mulher, versículo de número 25, a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, ele vem, quando ele vier, ele vai anunciar tudo. Jesus diz, eu sou, eu que falo contigo. Nisso vieram os discípulos, ficaram maravilhados, Jesus estivesse falando com uma mulher, todavia ninguém perguntou nada, porque pergunta, ou por que falas com ela? Olha que frase linda, 28, deixou pois a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e foi pregar lá na cidade. Como é que a história começa? Com uma mulher com um cântaro e um plano, eu vou lá tirar água.
ela tem um encontro com Cristo, o maior alterador de rotas na vida das pessoas. Ela até esqueceu o que tinha ido fazer. Vocês estão comigo? Ela larga a vasilha para trás, ela abandona o cântaro dela e diz o quê? E os discípulos, se você ler o texto, tinham ido na cidade comprar comida. Agora os discípulos voltam com comida, e essa mulher larga o cântaro, a vasilha, ela esquece a água e vai para a cidade. Gente, vocês precisam ver, acabei de encontrar um homem que diz que é o Cristo, vocês têm que ir lá, vamos embora. O que é mulher? Vamos embora. A maior evangelista, sem nenhum tipo de preparação, teologia, profundidade bíblica, mestrado, doutorado, que nada, ela, vamos embora que eu vi o Cristo, eu tive encontro com Ele, e vocês precisam conhecê-lo, e ela traz a cidade até Jesus, e os discípulos só trouxeram marmita. Vocês estão comigo? E ela traz uma cidade. Ô irmãos, eu olho para esse texto e quando Jesus entra na vida da gente, a nossa rota, os nossos planos, sabe, os nossos sonhos, as nossas ideias são completamente transformadas. Mas eu olho para isso, eu me alegro assim como vocês, eu fico feliz porque Jesus Cristo entrou na sua vida também. Amém ou não amém, gente? Ele entrou, alterou sua rota também aqui, diga amém. Glória a Deus, que coisa linda. Agora, por que Ele fez isso? Eu penso que Ele nos abençoa para abençoarmos. Eu penso que Ele transforma a nossa vida para que você se torne um sal, um agente de transformação na vida de outras pessoas. Então, por isso que eu estou intitulando essa mensagem de alteradores de rotas. É óbvio que o maior alterador de rota é Jesus Cristo, mas uma vez que Ele mudou a minha vida, alterou a minha rota, Ele também me dá a graça. E isso aqui é fantástico, né? Ele me dá a graça de ser um alterador de rotas na vida daqueles que cruzarem o meu caminho. Eu já tive pessoas que passaram pela minha vida e a minha história foi mudada. E eu já ouvi testemunhos de pessoas que cruzaram, e eu digo, Deus, usa a minha vida, Pai. Porque tem gente que encontra com você, senta com você, passa pela sua vida e passa. Mas tem gente que passa pela sua vida e ele era tão ungido e usado por Deus, ele passa pela sua vida e a sua rota muda. Você está vindo para lá, você larga o canto, você diz o quê? É isso aqui. E se encontra um propósito. O olho brilha de novo, o coração arde novamente. E é tão fantástico isso. E o meu coração é que nessa manhã o Senhor levante nesse lugar alteradores de rotas. Nós virarmos esse bairro de cabeça para baixo. E aí eu quero te dar aqui o texto principal. 1 Samuel capítulo 9. E eu quero ler essa história com vocês. Nós vamos orar essa história hoje. 1 Samuel capítulo 9. Vamos com calma dentro desse texto. 1 Samuel capítulo 9, a partir do verso 1, também leio aqui na Almeida Revista e Corrigida. Diz assim: E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima se sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Pelo que disse Quis a Saul seu filho: toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai buscar as jumentas. Bom, daqui nós precisamos gravar os personagens, né? Já apareceram dois. O primeiro é Quis. Você pode dizer o nome dele? Como é que ele chama?
Quis, é isso mesmo, Quis. Quem foi Quis? O pai de Saul. E Saul foi o primeiro rei de Israel. Aquele ainda não era rei. E só para você não ficar assim com um preconceito com Saul, Saul começou bem. É que hoje, depois de tudo que a gente já tem de informação sobre ele, quando a gente fala Saul, a gente, né, tem assim uma careta já. Por quê? Porque infelizmente ele não terminou bem, mas ele começou bem. Então eu gostaria que você tivesse na sua mente, no coração, a ideia do início dele, amém? Então aqui ele vai ser escolhido para reinar. Aqui o Senhor está de olho nele. Obviamente, mesmo a vontade de Deus era que o próprio Deus continuasse sendo o rei daquele povo. O povo pede um rei. O povo queria que alguém fosse ungido rei e os guiasse na batalha. Então Deus vai apontar agora para Saul. Mas eu olho para esse texto, meu Deus, mas o Senhor gosta de um quebra-cabeça. Realmente eu olho para esse texto e percebo, sabe aquele texto de Romanos 8, todas as coisas contribuem juntamente, não esqueça do juntamente, porque pôr royal sozinho é horrível, mas juntamente sai um bolo muito bom, mas ninguém fica, a não ser que você seja estranho, né? Uma colher de pôr royal, eu nem sei que negócio aí, que gosto que tem isso aí, mas quando você bate isso tudo junto, juntamente, isso fica maravilhoso. O produto final do que Deus pode fazer com eventos isolados da sua vida é fantástico. Deus pode usar tudo o que acontece na sua vida para a glória dele, inclusive as suas perdas. Agora é hora de amém. Vamos tentar de novo? Vamos tentar? A gente corta essa parte depois de novo. Vamos lá? Deus pode usar tudo o que acontece na sua vida para a glória dele, inclusive as suas perdas. Amém. Você crê nisso de coração ou foi por causa do empurrão? Você precisa acreditar nisso, que Deus é soberano, Ele está no controle da sua vida, que não existe um evento que acontece na sua vida e que Deus fica de pé no trono, coçando a cabeça e diz: ih, por essa eu não esperava. Não existe isso. Nada na sua vida pega Deus de surpresa. Deus está no controle de todas as coisas. É verdade, e eu concordo contigo. Se nós isolarmos um fato ou outro, um acontecimento ou outro, ele pode não descer tão legal como um pó royal, um fermento. Mas juntamente, Deus pode usar isso para a glória dele. Deus pode costurar o seu futuro com cada evento que ocorre, se você coloca tudo isso nas mãos do Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? O texto diz que quis dar uma missão para Saul. Então eu entendo que Saul é um jovem, um garoto novo. E qual é a missão do texto? A missão era: filho, as jumentas do pai se perderam. Olha a perda aí. Filho, perdi as minhas jumentas. Extraviaram. Não sei se alguém roubou, não sei se elas fugiram. Eu sei que eu quero que você pegue um moço aí, um servo, e você vá me procurar as minhas jumentas. Extraviaram, sumiram, perderam. Então Saul sai de casa com um plano, um cântaro. Estão comigo? Uma ideia, um planejamento. Qual é a tarefa? Encontrar as jumentas do meu pai. E foi uma luta. Eles vão para um lado, não encontra, vai para outro, não encontra, para outro não encontra, para a gente ganhar tempo no texto, não está encontrando, ele cogita desistir. No versículo 5, ele vira e diz assim: vindo eles então à terra de Sufi, Saul disse para o seu moço, o seu servo, que ia com ele: vem, voltemos, para que porventura meu pai não deixe de se inquietar pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Vamos embora. O Saul vira para o rapaz, está com ele, e diz: olha, vamos embora, porque daqui a pouco o meu pai, ao invés de ficar preocupado com as jumentas perder, vai ficar preocupado com o filho que sumiu. Então vamos embora, desisto dessa procura. Porém o rapaz que está com ele dá uma sugestão de Deus, hein? Porém ele disse assim: eis que há nesta cidade um homem de Deus. Diga aleluia.
Eu posso, com a sua permissão, chamar esse homem de Deus, colocar aqui um parênteses, e eu vou ler assim: eis que há nessa cidade aqui um alterador de rotas. Vocês estão comigo? Tem nessa cidade aqui um cara alinhado com Deus. Tem nessa empresa aqui uma empregada alinhada com Deus. Tem nesse bairro aqui um homem alinhado com o Espírito Santo. Mas você tem que conhecer esse cara. Irmãos, eu estava fora do país 7 anos. Um cidadão, pelo Wanderson, um pastor que eu conheci aqui na região, e um cidadão, pastor também hoje, na Mevan, está em Campinas, chamado Juscelio, manda uma mensagem para mim. Eu não tinha nem ouvido falar. E ele diz assim para mim: William, pastor, eu disse assim, eu queria te convidar para tomar um café. Eu, cafezeiro, topei na hora. E aí fomos até a casa e ele fez um café da manhã para mim e para Camila, na Flórida. Uma casa linda. E eu sentei completamente armado e pensando: onde é que está o golpe? Porque às vezes, irmãos, a gente apanha tanto que a gente é incapaz de acreditar que alguém de verdade quer o nosso bem. Você sabe, as pessoas passam a perna, se aproveitam para tirar vantagem, e você fica pensando que todo mundo é assim. Mas eu quero dizer para você que ainda existem homens de Deus nessa cidade. Existem pessoas ungidas pelo Espírito Santo. Tem gente que se importa. Tem gente que está alinhado com a palavra. Tem gente que tem Deus no coração, sabe, irmão? E nas suas limitações, sabe, tudo que Deus quer é alterar a rota de alguém para transformar esse alguém em um alterador de rotas de outras pessoas. Rapaz, vamos embora, que senão meu pai vai ficar preocupado com a gente. Senão, vamos tentar só uma última coisa, porque eu ouvi dizer que aqui nessa cidade tem um alterador de rotas. Tem um camarada aqui que é de Deus, profeta. Camarada, vou te falar, ele é um homem de Deus, ele é um homem honrado. Tudo quanto ele diz é batata. Batata está na minha versão. Acontece infalivelmente. E aí, vamos lá agora. E ele vai nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Ele vai nos dar a rota. A rota. Que responsabilidade você também ser esse cara, né? Num alterador de rotas. Você dizer para alguém: cara, por aqui. Vamos lá então, vamos embora. E eles vão. E Deus já havia tratado com o Samuel, porque esse homem de Deus da história é o Samuel. E Deus já havia avisado o Samuel no versículo 15. Você quer ver como é que Deus trabalha nas duas pontas? No 15 está escrito: porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque eu tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Esse texto, mas esse Deus é interessante, né? Então, um está procurando jumenta perdida. Deus já avisa o Samuel e diz: amanhã vai chegar um cidadão aí procurando uma jumenta. Mas esquece a jumenta. Jumenta é só desculpa para ele te encontrar. Foi uma agenda que eu criei, porque eu quero que você unja ele para ser rei. Então Samuel: sim senhor, estou esperando por ele. Lá vem ele. No dia seguinte, versículo 17, quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aí o homem de quem já tenho dito, esse dominará sobre o meu povo. Diga glória a Deus. No coração, né? É esse aí, é esse que eu te contei, esse que está te procurando. E aí no versículo 18, o Saul ainda não sabe. Samuel tem a claridade do que está acontecendo, mas Saul está na cabeça dele procurando o quê? Jumenta, como a mulher, na cabeça dela, a água do poço. Como você, sei lá, quem sabe você veio aqui
para ver como é que é. Quem sabe você está aqui em busca da saúde, a sua jumentinha perdida é a saúde. Você perdeu, puxa, estou precisando de encontrar uma igreja, sabe? Para a gente poder fazer uma oração. E se eu disser para você que tudo isso foi um plano de Deus para que você estivesse hoje aqui? Que Deus marcou o encontro com você. Que isso que você tanto busca, na verdade, é só um quebra-cabeça muito bem montado, elaborado pelo soberano, para que você fosse hoje ungido pelo Espírito Santo de Deus. Puxa, como o Senhor trabalha de uma maneira tremenda. E lá vem Saul no versículo 18, ele se chega a Samuel e diz assim, no meio da porta, diz: mostra-me, peço-te, onde é que é a casa do vidente? Vidente aqui é a terminologia da época para profeta. Pelo amor de Deus, vidente aqui não é macumbeiro não. Amém, irmãos? Vidente aqui era o profeta da época. E aí ele chega, de casa, quem sai? Samuel. O senhor pode me dizer onde é a casa do profeta Samuel? Estou procurando por ele. Está falando com quem? O próprio. O próprio. Aí o Samuel respondeu e disse para ele: sou eu sou o vidente, eu sou o profeta. Sobe diante de mim aqui no alto, come comigo hoje, pela manhã eu te despeço, e tudo que há no coração aqui eu vou te declarar. Fica aqui essa noite. E antes que você pergunte, versículo 19: quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não te ocupes o teu coração com elas, porque elas já foram encontradas. Rapaz, você imagina um encontro sinistro desse? Vocês estão enxergando o encontro? Tá, eu venho aqui, então eu estou à procura de algo, é isso que na minha cabeça e no meu planinho humano, é saber o que está faltando, é o que eu estou precisando, e aí você encontra um alterador de rotas. Fica aqui comigo essa noite. Claro que para quem já queria ir embora, para o pai não ficar preocupado, ele já ia dizer assim: sim, então, mas é que eu estou procurando. Então antes de você falar outra coisa, as jumentas que já tem 3 dias, irmão, deu tempo, cara. Então tem 3 dias que você está procurando as jumentas. Esse problema que te trouxe aqui, esse já está resolvido. Vamos de novo? Esse problema que te trouxe aqui está resolvido. Deus só usou isso para te trazer aqui, para que um plano da parte de Deus fosse desatado sobre você, uma unção fosse derramada sobre a sua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? Não te ocupe com o seu coração, não fique preocupado com isso. No versículo de número capítulo 10 agora, 1 Samuel capítulo 10 verso 1, diz assim a palavra do Senhor: então, dia seguinte pela manhã, tomou Samuel um vaso de azeite, ele derramou sobre a sua cabeça, e o beijou, e disse: porventura, não te tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Eu fico pensando na cabeça de Saul: meu Deus, eu vim aqui atrás de uma jumenta, e eu estou saindo daqui com a unção para reinar sobre Israel, e vale o texto que diz: ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos. Você pode dizer glória a Deus por isso? Enquanto eu prego aqui, queridos, eu não sei qual é a jumentinha que te trouxe, te levou há um desejo de: estou precisando de ir numa igreja, estou precisando de oração, estou precisando de, sei lá, de me encontrar, estou precisando congregar. Pastor, quem sabe você está aqui porque na sua cabeça de pai, de mãe, você precisa de dar uma direção para esse filho seu. Mas é uma jumentinha que foi extraviada e que o Senhor só usou o quebra-cabeça, porque no fundo Deus tem um plano tremendo para você. Deus quer alterar a sua rota, Deus quer mudar a sua história, Deus quer fazer com que você saia daqui com um futuro completamente diferente. Você pode aplaudir o Senhor por isso?
Ele tem poder para isso. Glória a Deus. E aí, queridos, uma vez que o Senhor faz isso na nossa vida, eu penso que vale a pena a gente começar a orar dizendo: Deus, agora que o Senhor já colocou e plantou na minha caminhada Samuéis, o Senhor já usou pessoas para serem bênção na minha vida e alterar minha rota. Eu quero ser ousado nessa manhã. Eu quero orar com você dizendo: Senhor, faz de mim um alterador de rotas na vida de outras pessoas. Traz, Senhor, para a minha vida, me dá sensibilidade, Espírito Santo, de perceber pessoas que vão cruzar o meu caminho com um planinho, carregando um cântaro para tirar água. Pessoas que vão passar pela minha vida procurando uma jumenta extraviada. E meu Deus, me usa, meu Pai, que eu esteja alinhado com o Teu Espírito e a Tua Palavra, de tal maneira que estas pessoas saiam com muito mais do que água, com muito mais do que uma jumenta perdida, mas que elas Te encontrem, Senhor, que elas tenham um encontro com o Senhor. Atos capítulo 10, e eu termino com esse texto. Atos 10, verso 1. Deixa eu contar isso de uma maneira resumida. Eu vou ler, vou pular um pouco, para eu ler menos, para não ficar... Mas vale a pena essa leitura, viu? Vale a pena essa leitura com carinho. Atos capítulo 10, verso 1. Havia em Cesareia um varão, um homem, por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Como é que é o nome deste homem? Cornélio. Esse é o personagem. De novo, como é o nome dele? Cornélio. Vocês precisam entender, nós precisamos compreender, que Cornélio vai ser o primeiro convertido gentil. O que isso quer dizer? É o primeiro cidadão e personagem na Bíblia, sem ser judeu, abraçando o Evangelho de Cristo, porque até então o Evangelho está fechado. Por várias vezes Jesus havia dito: eu vim para os meus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você lembra do conflito da samaritana com Jesus? Como é que, sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou samaritana? Havia essa porta fechada, esse exclusivismo. Mas é fato que quando Jesus ressuscita e dá uma direção para os discípulos, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho para os judeus. É isso? Não, pregai o Evangelho a toda criatura, toda criatura. Mas é interessante que mesmo Jesus tendo sido claro com os discípulos, eles ainda tinham muita resistência. A religião faz isso. Eles ainda tinham, principalmente Pedro, que é com quem Jesus aqui quer tratar. Meu Deus, o Pedro tinha um coração, tinha umas convicções, ele era muito firme. Irmão, Pedro era um cara que só Jesus, se Jesus aparecer e falar, ele muda. Se não, ele tinha as convicções muito enraizadas. Então, mesmo tendo ouvido, olha, é para pregar o Evangelho a toda criatura, o Pedro ainda tinha muita dificuldade com quem não era judeu, com os gentios. Então Cornélio é um homem bom, mas não é judeu, não faz parte do grupo. Diz o texto que ele era temente a Deus e ele estava orando. Este, diz o texto, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, não é todo dia que você vê anjo, ele disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Diga amém. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Grife essa frase: ele
te dirá o que deves fazer. Irmão, eu leio esse texto, irmãos, vou te falar, eu fico atemorizado. Eu não sei se porque eu leio do ponto de vista do pastor, porque é muito pesado alguém que senta diante de você e diz assim: pastor, Deus me disse que eu tinha que vir aqui, e Deus me falou que o senhor ia dizer o que é que eu tenho que fazer. Misericórdia, já começa a dar dor de barriga. É muito sério. Isso é muito forte. Então esse homem está orando, e olha uma outra situação que, já parou para pensar? Esse cara está orando, um anjo aparece para ele. E o anjo aparece para ele fica todo atemorizado. Cornélio, ai meu Deus do céu, um anjo. E o anjo: não, fica tranquilo, as tuas orações foram ouvidas, as esmolas foram vistas. E é o seguinte, você deve procurar pelo Pedro, que o Pedro vai te dizer o que é que você tem que fazer. Por que o anjo não diz logo, irmão? Vocês estão comigo? Bom, o anjo já não podia falar assim: ó, é o seguinte, eu estou vindo aqui para te dizer o que fazer. Não, o Pedro vai te falar o que você vai fazer. É interessante como ao longo de toda a Bíblia, Deus pode fazer tudo sozinho. Já provou isso em Gênesis. Mas o Novo Testamento vai nos trazer, o apóstolo Paulo escrevendo a carta de Corinto, ele diz que nós somos cooperadores de Deus. Ele diz: um planta, o outro rega, mas Deus dá o crescimento. É interessante como Deus quer te ver participando do projeto. Amém ou não amém? Deus gosta de usar gente, irmãos. Deus, não me pergunta por quê, mas Deus gosta de usar gente no projeto. Ele gosta de usar pessoas, Ele usa gente. Então Ele diz: Cornélio, vai lá o anjo, Cornélio, procura o Pedro, manda a turma atrás dele, que ele vai te dizer. Aí lá vai uma turma, ele manda os servos lá viajar, lá para Jope, atrás do Pedro. Claro que Deus vai ter que tratar com Pedro, porque senão esse negócio não vai prestar. Então Pedro não vai receber esse pessoal. Olha o versículo de número, pula para o verso 9, Atos 10, verso 9. No dia seguinte, eles indo de caminho, perto da cidade, subiu Pedro no terraço para orar, quase a hora sexta, tendo fome, quis comer. Enquanto preparavam lá o almoço, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto, descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia todos os animais quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi coisa alguma comum, imunda. Eu nunca comi isso. E mais uma vez a voz diz: não faças tu comum o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Vamos lá? Vamos tentar enxergar essa cena? Pedro separa um tempo no terraço para orar. Alterador de rotas tem que orar, irmão. Diga amém. A crente tem que falar com Deus. A gente precisa ter uma vida de oração, porque você tem que ouvir Deus. Não vai ficar palpitando a vida dos outros, vai dar problema. Você tem que ser boca, não é sua, é do Senhor. Amém? É a mesma coisa numa igreja. Você não está numa igreja para ouvir o que eu acho. O pastor acha, a historinha do William. Não resolve. Nós precisamos de uma palavra de Deus. Meu Deus, ele sobe no terraço, está orando, deu fome, prepara aí um almoço, estão preparando o almoço. De repente, um arrebatamento de sentido, ele tem uma visão. Eu não sei explicar isso para você direito, mas é uma visão. Lençol subindo, descendo, um vaso, animais que no Antigo Testamento eram tidos como imundos, impuros, e que eram proibidos de serem usados como alimento, e a voz dizia: mata e come. E Pedro, religioso, na lei: não, eu nunca comi nada impuro, eu nunca transgredi a lei, eu sempre andei corretamente. E a voz dizia: não diga que é impuro o que eu purifiquei. E foi uma guerra, porque isso foi 3 vezes. E o Pedrão, porque o que Deus está tentando ensinar para Pedro?
Deus está dizendo: Pedro, vamos abrir a cabeça? Eu estou tentando preparar você para alterar a rota de um cidadão que está orando, chamado Cornélio. Estão comigo? Mas você precisa abrir a sua cabeça, desarmar. Você precisa baixar a guarda. Você precisa se preparar. E o Pedro tinha resistência, o Pedro tinha um coração fechado, a cabeça dura, e Deus está dizendo: não diga que é impuro, gentil, aquilo que eu purifiquei. E o Pedro, na hora que ele tem essa visão, ele acorda, ele enxerga, e no versículo de número 17, estando Pedro duvidando, vê se pode, irmão, duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam a porta. Pronto, vamos lá, vem comigo. Ele acabou de ter visão. Que será que é isso? Lá embaixo do terraço, alguém toca a campainha. A turma do Cornélio enviado. Está vendo Deus montando o quebra-cabeça? Fala amém? Está vendo Deus costurando o futuro, a mudança de rota na vida de Cornélio? Deus quer usar Pedro como um alterador de rota. E na hora que eles chegam, e eu vou resumir por conta do nosso tempo, nós já vamos orar, o texto diz que ele abre a porta, eles entram assim: então nós viemos aqui a pedido do nosso senhor o Cornélio, e nós estamos aqui porque ele teve uma visão, e Deus, o anjo apareceu lá para ele, dizendo que a gente tinha que vir aqui buscar o senhor, Pedro, para o senhor ir lá dizer para ele o que ele tem que fazer. E o Pedro, devem ser os animais sujos, que eu não tenho que considerar como imundos, e eu tenho que entender que eles foram purificados. É desse contexto que Pedro libera uma frase que a gente conhece, o versículo. Pedro diz: reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus lindo. Ele quebranta e ele diz: beleza, eu vou. Sai cedinho, viagem. Na hora que ele chega lá, o Cornélio, na sua inocência, se prostra para adorar o Pedro. Ei, levanta, eu sou homem igual a você. E já começa assim, o encontro dos dois. Aí já entra, Cornélio levou lá as vizinhanças, os amigos, tudo para receber. Disse: então, é o seguinte, nós estamos aqui reunidos, versículo de número 44. Vamos ler aqui o 34. Abrindo Pedro a boca, disse: eu reconheço na verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E o Pedro prega Jesus para eles. Ele chega na casa de Cornélio, ele prega Cristo, ele prega o arrependimento. Cornélio diz: então, é isso que aconteceu, o anjo apareceu para mim e diz que o Senhor tinha uma direção para a minha vida. Eu fico pensando em alguns pastores que eu conheço, sabe, irmãos, o que essa turma falaria? Eu acho que tem uma turma que inventaria visão, que inventaria coisa, que diria: Deus falou porque nós vamos fazer aqui uma... Não, nada, ele só prega Cristo, o arrependimento, a palavra, a obra da cruz. E enquanto Pedro está pregando, versículo 44, dizendo Pedro ainda essas palavras, a mensagem nem acabou: caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Que culto foi esse? O Pedro está pregando: meu Deus, o que é que o Senhor veio fazer, me trouxe aqui nesse lugar, para quê? Que negócio é esse? E de repente o Espírito Santo cai, os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque ouviam falar em línguas, magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados agora nas águas em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles alguns dias. Meu Deus, que mudança de rota. E eu percebo, eu queria que o pessoal, os músicos já viessem, eu percebo que Deus quer levantar, eu creio nisso, todo o meu coração, não falo isso da boca para fora.
Deus quer levantar do nosso meio alteradores de rotas. Deus mudou a sua para que você fosse um instrumento de mudança de outras rotas também. Mas alguns preconceitos a gente tem que abandonar, você percebeu? Algumas ideias precisam ser quebradas. A gente precisa, sabe, irmãos, despir de uma religiosidade, de uma cultura que nos afasta do perdido e do pecador. Uma cultura religiosa que nos coloca em um pedestal do tipo: eu sou melhor do que você porque eu sou crente. Nós precisamos ter um tato do Espírito Santo para não considerar impuro o que Deus tem purificado. Deus quer salvar vidas, pessoal. Deus quer salvar pessoas. Ele tem poder para fazer isso sozinho? Eu penso que sim, Ele tem poder para fazer o que Ele quiser. Mas eu olho para a Bíblia e digo: quer usar você. Viu, Pedro? Quer usar eu. Cada mensagem que você recebe na igreja, você pode ficar de pé? Cada mensagem que você recebe aqui, cada texto que é liberado, cada canção toada, cantada, tudo é para preparar a gente, tudo é para melhorar a gente, tudo é para alinhar a gente. E aí cabe a nós agora, quando nós cruzarmos aquela porta, ter uma sensibilidade para dizer: essa pessoa veio aqui no meu escritório hoje, diz que está precisando disso, mas na verdade eu sei do que ela está precisando, não é dessa jumentinha não. Você entendeu? Quando alguém bater na sua porta: oh, vizinho, tudo bem? Ah, pai, tem açúcar aí, entra aqui, tem uma jumenta aqui. Não tem problema, vem cá, tem uma unção de Deus aqui também para você. Oh, Deus quer usar você, querido. Deus quer usar você. E eu quero orar para que essa igreja seja uma igreja que entenda que a tarefa de evangelização, de ganhar almas, ela não é de quem tem crachá, de quem usa uma gravata, de quem tem um cargo na igreja. Você é um ganhador de almas. Jesus quer usar você, você, você e você. E é tempo de dizer sim para o Senhor. Fecha os teus olhos. Meu Deus, como igreja nós nos rendemos diante de Ti nessa manhã. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor mudou completamente a nossa rota. O rumo da nossa vida foi completamente alterado, Deus, quando Te encontramos, Jesus. É verdade que muitos de nós, meu Pai, viemos em busca de uma jumenta, de uma água, de um cântaro. Viemos, meu Pai, porque estávamos com um problema para resolver, e as nossas dores nos trouxeram a Ti. Mas o Senhor, em sua soberania, a grandeza, majestade, sabedoria, o Senhor já montava um quebra-cabeça, já costurava um futuro de unção para cada um de nós. Ah, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você pode separar alguns minutos para dizer a Ele obrigado, Senhor, para agradecer a Deus. Eu não sei o que é que você veio buscar, querido, qual a jumenta, qual o cântaro que você carregava, qual o plano que você tinha, qual era a ideia, qual era o futuro que você tinha planejado. Mas eu sei, bem sei os planos e pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e de não vos fazer o mal. Aleluia. Olha, Deus, para a tua noiva nessa manhã, e em especial eu oro por aqueles, meu Deus, que vieram achando, meu Pai, que estavam em busca de outra coisa. Vieram porque foram convidados por alguém, vieram para ver como é, vieram porque são colegas de alguém que aqui está,
Alguém que simplesmente ligou hoje, meu Pai, o seu tablet, o seu celular, o seu televisor, a sua internet, nos acompanha online, como se fosse uma obra do acaso. Mas, meu Deus, estamos diante do Senhor nesse lugar, o maior e mais poderoso alterador de rotas. E hoje, Deus, é tempo de o Senhor escrever um novo rumo, um novo futuro, Pai. É tempo de nós deixarmos este lugar tão impactados, tão influenciados pelo poder da Tua voz e da Tua palavra, que a nossa vida mude, Deus, de maneira tão radical, que a gente não se contente apenas de ter sido abençoado, apenas de ter sido transformado, mas eu oro com ousadia e lhe peço: levanta, meu Pai, nesse lugar alteradores de rotas, homens e mulheres dispostos, Deus, dê visão para os Pedros, dê visão para as mulheres, os homens, para os jovens. Dá-nos, meu Pai, olhos para enxergar por detrás da primeira necessidade das pessoas, para enxergar além de um cântaro vazio e de uma sede, meu Pai, por uma água de poço, para enxergar além, meu Deus, por detrás de um pedido de socorro, de ajuda financeira. Porque, Deus, o que a humanidade precisa é do Senhor, Pai. O que as pessoas carecem, Deus, é de um encontro contigo, Senhor. E se nós te conhecemos, se a nossa rota foi alterada, usa a nossa vida. Peça para Ele, querido, diga: usa a minha vida, Deus, usa a minha vida, Deus. Levante as suas mãos enquanto você ora. Nós adoramos esse Deus. Vai dizendo a Ele: usa a minha vida, Deus, usa a minha vida, Deus, para a Tua glória nesse lugar. Nós queremos ser um instrumento nas Tuas mãos.